A paz, irmãos, tudo bem? Esse vídeo, irmãos, a maioria da parte... A paz de Deus, irmãos. Esse assunto, ele é... Não sei, acho que ele é pouco discutido. Eu sequer acho que vi algum vídeo a respeito dele entre aqueles que frequentavam a congregação, que saíram da congregação. Porque eu acredito que muitas pessoas que saíram da congregação, ainda que elas tenham aceitado Jesus, enfim, a grande maioria, irmãos, assim como eu, está ou ficou ressentido com Deus. E esse ressentimento, irmãos, ele é muito assim difícil de você superar ele, porque o ressentimento que a congregação, junto com as experiências que acompanham a congregação, causam na pessoa, eles são muito complexos, assim. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de voltar a crer em Deus da forma que a gente acreditava na época em que a gente expressava os dons de Deus. Se é que a gente expressava os dons do Espírito Santo, a gente pode expressar outros... a gente pode expressar nossa própria vontade, nosso próprio sentimento, nosso próprio... visões que vêm na nossa cabeça. A gente pode também ser tomado por espíritos que não são Espírito Santo, mas são outros espíritos. Isso simplesmente pode acontecer. Pode ter acontecido com você. E pode ser que... Bom, isso pode ter acontecido. E aí você pensa o seguinte: bom, se eu vivi aquilo e eu me entreguei a Deus, e eu acreditei em Deus, eu me batizei em nome de Jesus, eu fiz todas essas coisas, eu orava a Deus, eu fiz isso, isso e aquilo, e ainda assim eu fui enganado, o que me garante que eu não vou ser enganado novamente? Bom, aí, irmãos, é uma questão muito complicada. Porque assim, não tem como garantir que você não vai ser enganado novamente. Não tem como garantir que você vai orar por todas as pessoas e todas as pessoas vão ser curadas. Que todas as profecias que saírem de você vão ser profecias que saíram do Espírito Santo. Que toda a língua que você interpretar, caso você tenha esse dom, a sua interpretação vai estar correta. Todo dom de conhecimento, que é revelação, toda revelação que você tiver vai estar correta. Dom de sabedoria, que é todo conselho que você der, baseado naquilo que você acredita que Deus está colocando em você para falar, vai ser o conselho correto. Não tem, nem entre cristãos maduros, 100% de certeza que você vai acertar sempre. Até os discípulos erraram em não conseguir expulsar o demônio. Eu não sei qual é a passagem exata agora, mas tá em todos os evangelhos tem. Em que Jesus fala assim: ô geração sem fé e incrédula. Não, perversa e incrédula. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Essa parte que eu tô falando. Tudo bem que essa é a única ocorrência em que os discípulos não conseguem fazer alguma coisa. Depois que eles recebem o Espírito Santo, não há nenhuma ocorrência em que os discípulos falharam naquilo que eles estavam tentando fazer. Tendo dito isso, irmãos, isso não quer dizer que ou você é um apóstolo que nunca erra, é como os apóstolos que nunca erram, ou os dons existem, ou os dons não existem. As coisas não são bem 880 assim. Os motivos disso eu não sei necessariamente explicar. Se eu falar pra você, eu vou estar dando simplesmente assim, suposições minhas. Suposições do tipo assim, eles caminharam com Jesus, eles viram os milagres, então eles acreditavam muito mais do que nós hoje, que vemos muitas barbaridades misturadas com verdadeiros dons, com verdadeiros milagres. Eles realmente viviam uma vida consagrada a Deus. A palavra de Deus fala que em Atos 2, todos eles doavam, não só os discípulos, mas todas as pessoas que se convertiam, doavam todos os seus bens e se comunhavam e dividiam entre si, confiavam nas pessoas que estavam lá, com exceção de Coríntios, que tinha algumas rixas, mas regra geral você vê que havia uma crença total e absoluta, uma fé muito grande em tudo que estava acontecendo. E os milagres aconteciam. Então, de fato, existe o fator tempo, existe o fator aquela época era diferente, as coisas, a entrega era diferente, a santificação. Sim, só que isso não quer dizer que o Espírito Santo não faça essas coisas hoje em dia, e não quer dizer que eu tenha margem bíblica para negar os dons nos dias de hoje, certo? Então,
considerando que o Espírito Santo é o mesmo daquela época, apesar das manifestações não serem tão frequentes, ou talvez a porcentagem de manifestações verdadeiras do Espírito Santo comparada às falsas está mais... As verdadeiras estão, vamos dizer, em desvantagem comparada às falsas nos dias de hoje. Isso não quer dizer que elas não existam. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não vá dar dons a você. Isso não quer dizer que ao você nascer de novo da água, da palavra e do Espírito, o Espírito Santo não vai requerer de você que você faça o bem, que você obedeça a ele, entre outras palavras. Pois isso faz parte do Novo Testamento e você não fazer isso, você está em pecado. Se Deus te deu o dom da profecia, Ele pede para você profetizar e você não profetiza, você está pecando, porque o bem que você poderia fazer, você não está fazendo. E essa é a minha maior preocupação, irmãos, porque assim, se nós negarmos ao Espírito Santo de forma deliberada, incutimos em Hebreus 10, 26, que é nós estamos pecando deliberadamente e por conta disso não recebermos a salvação, porque nós estamos impedindo o novo nascimento. Ao invés de nós obedecermos a Deus por meio do Espírito Santo e deixar com que os dons fluam através de nós, se você tiver esse ressentimento, que eu estou tentando falar nesse vídeo, você vai impedir que você nasça de novo, você flua nos dons e faça a vontade de Deus e caminhe em Espírito, receba o fruto... Não. Quem caminha em Espírito desfruta do fruto do Espírito Santo, que vai te ajudar a vencer as tribulações dessa vida, mansidão para você suportar as afrontas, domínio próprio para você vencer o pecado e você não cair para o pecado novamente, ou pelo menos não se desviar indefinidamente, paz, amor, alegria, essas coisas que vêm do Espírito, que faz parte de você caminhar em Espírito. Se você caminha em Espírito, é inevitável que os dons do Espírito vão se manifestar. É claro, a palavra de Deus diz, são todos profetas, são todos apóstolos, são todos evangelistas, todos têm poder de curar, todos não. Cada um, irmãos, tem o seu dom. A grande questão é, se você é da congregação e você saiu e você até viveu experiências, é muito provável que você não consiga mais confiar em Deus temporariamente, tá? Estou gravando esse vídeo para te ajudar a voltar a confiar em Deus e a manifestar os dons verdadeiros. Esse é o objetivo desse vídeo. Mas por um bom tempo, algumas pessoas até por tempo indeterminado, você vai ficar magoado, irmãos, porque você acredita que Deus te enganou, que Deus traiu você, que Deus permitiu que você fosse enganado, sendo que Ele poderia, na sua ideia, na sua cabeça, ter evitado que isso acontecesse. Só que aí, irmãos, tem algumas questões. Parte da realidade, irmãos, principalmente se você não for calvinista, em que você acredita que Deus decretou até o pecado, quando alguém peca porque Deus mandou e Deus ordenou e essa pessoa é obrigada a pecar porque Deus determinou, o que eu não acredito, isso para mim não faz nenhum sentido. Caso você seja simplesmente um cristão, que lê a Bíblia, etc., e você acredita, você vai verificar que Deus deu a liberdade e a responsabilidade a respeito dessa liberdade, tanto para Adão quanto para Eva, e até para Satanás. Satanás, ele se rebelou, ele tinha liberdade de não se rebelar. Mas ele se rebelou, certo? E para os primeiros seres humanos, Adão e Eva, eles também tiveram a liberdade de pecar, de desobedecer, de se rebelar contra Deus. E sim, essa liberdade que Deus dá de nós pecarmos, e a liberdade ou legalidade que Deus dá para Satanás enganar as pessoas, eu não sei quais são os limites, mas existe alguma legalidade, a Bíblia nos mostra, que Satanás tem para tentar as pessoas e para enganar as pessoas, ok? Dentro dessa legalidade, irmãos, dessa legalidade, nós fomos enganados? Nós fomos enganados. Mas, se nós verificarmos que Deus nos libertou desse engano, e Deus ele nos chama para nós conhecermos a palavra, conhecermos os dons verdadeiros, não cabe a nós, irmãos, desistirmos do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Mas eu não creio nos dons, mas eu creio no Espírito Santo. Tudo bem, eu entendo, mas se você rejeita praticamente todos os dons do Espírito Santo, e você é consistente com aquilo que você está dizendo, existem 9 dons principais, mas além dos 9 dons principais, existem aqueles que é dom de serviço, dom de governo, dom de manutenção, manutenção, dom de... tem vários dons dom de sabedoria, dons que são assim,
que são até formas de você, como é que eu posso dizer? Viver a vida prática mesmo, viver a vida prática. Dom de administração. Precisaria trazer as passagens. Todos esses dons, eles fazem parte. Se você vai rejeitar um, você tem que rejeitar todos, porque como é que o Espírito Santo não manifesta hoje alguns dons e manifesta... Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você rejeita tudo, ou você aceita tudo. Ok? Outra coisa. Se você rejeita os dons do Espírito Santo, você também rejeita os dons ministeriais? Então para você não existe mais pastor, não existe mais evangelista, não existe mais... geralmente as pessoas falam isso quando sai da congregação, elas não acreditam mais em profeta, certo? Profeta é um dos 5 ministérios. Só que dos 5 ministérios tem apóstolo, tem profeta, tem pastor, tem mestre e tem evangelista. Então você acredita em pastor, mas você não acredita nos outros 4? Qual é a base que você tem para fazer isso? Você também não tem base para isso. Então, irmãos, para a gente conseguir sair desse ressentimento e a gente poder viver os dons, a primeira coisa, irmãos, é o seguinte: perdoe a Deus na tua cabeça por acreditar que Deus permitiu algo que ele poderia evitar. Primeiro, irmãos, Deus não evitou Adão e Eva de pecar. Tampouco vai evitar você de cometer erros na sua vida. Não vai evitar de você cometer erros, não vai evitar. A segurança que nós temos, irmãos, é o seguinte: Deus não dá uma tentação, Ele não permite que nós sejamos tentados ou provados acima, de uma maneira sobre-humana, acima da nossa capacidade de aguentar ser provado e testado. Então, por mais que você tenha vivido um trauma na sua vida, Deus tem todas as ferramentas para te curar desse trauma e para te colocar como um servo de Cristo em funcionamento, 100%, ok? Isso leva tempo? Isso leva. Trauma é fácil de ser curado? Não, não é fácil de ser curado. Leva tempo e não é fácil. É impossível? Não, não é impossível. Só que para isso, irmãos, você precisa entrar no caminho da sua libertação. Uma porque, irmãos, assim, eu temo a salvação de quem rejeita o Espírito Santo. Quem rejeita Deus na pessoa do Espírito Santo. Ela simplesmente... Por quê, irmãos? Porque, assim, de certa forma, se eu tenho algum relacionamento com o Espírito Santo, se o Espírito Santo fala comigo, se Deus fala comigo por meio do seu Espírito Santo, e eu realmente tenho essa intimidade com Deus, é preciso entender uma coisa: os dons vão se manifestar. Agora, se eu disser que eu não acredito que Deus fala comigo por meio nem do Espírito Santo, porque para mim poder rejeitar os dons eu preciso rejeitar que Deus fale comigo por meio do Espírito Santo, Deus fala comigo só através da sua palavra, eu vou entrar num problema, irmãos, que é o seguinte: as minhas decisões, eu já não sou mais um servo de Deus, eu não tomo decisões mais baseadas no Espírito, eu tomo decisões baseadas na minha carne, no meu cérebro, no meu entendimento, no meu raciocínio lógico, na minha interpretação carnal das Escrituras. Mas você está falando que só tem que ter, como é que fala? Uma pessoa não pode ler a Bíblia e entender. Não, pode ler, pode entender e o Espírito Santo vai ajudar. Sem a pessoa perceber, mas o Espírito Santo vai ajudar, porque isso não está... O Espírito Santo vai ajudar e abrir o entendimento da pessoa, não está no controle da pessoa, está no controle de Deus. Quem toma essa decisão é o Senhor. E se você leu a Bíblia alguma vez, você vai perceber, mesmo quando você não tinha lido ela nenhuma vez, muito provavelmente você leu partes da Bíblia que te convenceram. E esse convencimento veio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai fazer a parte dele, a questão é a sua. Mas se você rejeitar o Espírito Santo, o que significa é que você vai ler a Bíblia e você vai decidir e você vai interpretar conforme as tuas concupiscências, os teus interesses, o que serve para você, o que faz mais sentido para você. Isso não quer dizer que você vai conseguir literalmente entender a palavra de Deus. E um exemplo disso são os teólogos. Eu tenho alguma coisa contra a teologia, irmãos? Eu não tenho nada contra a teologia por si só. Mas quando você vê os frutos de quem faz teologia, na maioria das vezes, irmãos, a palavra de Deus fala que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Isso quer dizer que não é para ler a Bíblia? Essa é a forma errada que a congregação utiliza essa parte. Não, é para você ler a Bíblia e leia muito, porque eu leio todos os dias. Okay? Todos os dias eu leio a palavra de Deus. E eu passo a maior parte do meu dia lendo a palavra de Deus. E o último ano que eu passei basicamente o ano inteiro lendo a palavra de Deus. Então não estou falando que a leitura da palavra vai ensoberbecer. Não entenda dessa forma. Eu só estou dizendo, quando você coloca todos os ovos da sua galinha em ler a palavra, em entender, mas você rejeita a prática da palavra, você rejeita o agir do Espírito Santo, você pode ficar soberbo, porque você acredita que você tem domínio sobre
o servir a Deus. Porque se eu tomo decisões baseadas no meu intelecto, no meu entendimento, eu tenho 100% de controle sobre aquilo que eu entendo da palavra de Deus e aquilo que eu devo fazer ou não devo fazer. Entende? Então eu tenho total controle e eu vou ficar soberbo por eu conseguir fazer 100% daquilo que eu entendo que eu tenho que fazer para servir a Deus. É muito diferente quando você vê que Deus interage com você e você obedece o que o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, pede para você fazer coisas que não estava na tua cabeça, mas que Deus falou, vai e faz. Aí você fala, meu Deus, eu já não tenho mais domínio sobre isso, eu agora sou servo. Se Deus me mandar uma coisa que é difícil, eu tenho que obedecer. Irmãos, isso humilha qualquer ser humano, humilha qualquer ser humano. A pessoa pode ser lutador de boxe, pode ser... A pessoa pode saber ela se defender, ela pode ter a aprovação das pessoas. Basta Deus dar uma ordem que essa pessoa fica com dor de barriga, irmãos. Conheci vários assim, eu sou assim também, todo mundo é assim praticamente. Quando você domina aquilo que você... Vamos dizer assim, se eu vou servir a Deus e eu sei o que eu sou capaz, e eu sei aquilo que eu tenho que fazer, baseado na minha capacidade, que eu sei que eu consigo, tenho certeza que eu consigo, mas naquilo que eu sei, 100% que eu sei que eu tenho que fazer, irmãos, eu estou na minha zona de conforto. E eu não estou falando que está errado a zona de conforto, só estou dizendo, eu estou numa zona de conforto tão grande que é óbvio que eu vou ficar confiante. É diferente, irmãos, quando você simplesmente recebe uma ordem de Deus e fala assim, meu Deus, se Deus não me ajudar, eu não vou conseguir. Se Deus não me der sabedoria, eu não vou saber o que fazer. Se Deus não for comigo, eu não tenho condição de falar com essa gente. Não vou ter coragem, não tenho capacidade. Entende, irmãos? Então, quando o Espírito Santo começa a entrar na jogada, a humildade começa a vir junto. Porque você vai perceber que, cara, não importa o quão confiante você seja, quando o Espírito Santo pede, é difícil. É difícil. Não é impossível, e a gente tem que obedecer ao Espírito Santo. Mas eu estou dizendo, os frutos da teologia, elas são problemáticas, por quê? Porque faz a pessoa ficar focado só no que ela entende, no que ela entende, no que ela entende. Mas a obediência ao Espírito Santo, ela começa a escapar. E como é confortável eu entender tudo que eu tenho que fazer, entre aspas. Lembra que eu não estou falando para ninguém deixar de estudar. Mas quando eu ficar confortável eu servir o meu próprio entendimento, eu me torno um Deus para mim mesmo. Eu sirvo ao meu próprio entendimento, mas eu não sou submisso à vontade de Deus. Ainda que eu seja submisso em partes à palavra de Deus, na parte da palavra que fala que eu tenho que me submeter ao Espírito Santo para nascer de novo, eu não sou submisso. Na parte que vai falar dos dons do Espírito Santo, difícil se você ver algum teólogo que realmente manifesta os dons do Espírito Santo. Mais uma vez, não é todo mundo que tem todos os dons e cada um tem um dom diferente e cada um tem que agir conforme o seu dom. Mas se você vai rejeitar os dons, perceba que você tem que rejeitar todos. E para você rejeitar todos, você não tem base bíblica nenhuma. Até o próprio relacionamento com Deus, para você falar que Deus falou com você. Como é que você vai falar Deus falou comigo? Por meio do Espírito Santo. Mas você não acredita nos dons. Como é que você... Sabe? Como é que você vai justificar? Deus falou com você. O que ele falou com você? Se ele realmente falou com você, é provável que Deus te deu o dom de conhecimento, que é o dom de revelação. É provável que ele dê para você o dom de sabedoria. Mais provável, irmãos, é o dom de sabedoria. Se você falou, Deus falou comigo, muito provável, irmãos, que sim, de todos os dons, o dom de sabedoria, que é você saber agir em dada circunstância, não vou falar que é o mais comum, mas quando alguém fala, Deus falou comigo, o princípio básico, irmãos, o princípio básico, assim, a coisa mais, vamos se dizer, corriqueira que você possa escutar Deus falando com você é o dom de sabedoria. Porque ele vai dizer a você o que fazer em dadas circunstâncias, ou você vai sentir no teu coração o que você tem que fazer em tal circunstância. Pode ser tanto uma voz, pode ser tanto um sentimento, ou um conhecimento que você simplesmente sabe o que fazer. Dom de conhecimento, certo? Dom de sabedoria. Aí vão ter as revelações, irmãos, que são chamadas de dom de conhecimento. Que, estou sabendo que você tem tal coisa, ou que você tem uma doença, ou que você tem uma situação com a tua filha, enfim. Aí começa a... Não estou falando que um dom é melhor que o outro, só estou dizendo que começa a ficar cada vez mais... Caramba, como é que eu sei disso, sabe? Aí vem o dom de profecia. Só dá para saber realmente 100% se a gente vê cumprir de fato. Mas quando você recebe, você tem fé de que vai cumprir. Então você fala aquilo que Deus mostrou, revelou para você. Sonhos proféticos. Enfim, proféticos ou sonhos de... sonhos proféticos. Aí, irmãos, vai ter as curas. Há quem acredite, há quem não acredite. Eu recebi cura da parte de Deus. Eu já olhei para pessoas e vi certas curas. Eu ainda não vi um paralítico andar, mas estamos a caminho, né, irmãos? Estamos a caminho. Se você crê que Deus cura, então Deus cura qualquer coisa. Não tem limites para aquilo que Deus pode fazer.
Então, se você teve essas experiências com Deus, irmãos, entenda o seguinte: Deus deu liberdade para Adão e Eva pecarem, deu responsabilidade sobre o pecado deles. Deus dá liberdade para Satanás tentar as pessoas, enganar as pessoas, e nós, de fato, irmãos, fomos enganados, sofremos isso. Só que agora, irmãos, Deus está vindo com a palavra dele. A palavra dele aponta para o Espírito Santo, aponta para os dons do Espírito Santo. E convém a nós, irmãos, que nós, assim, perdoemos a Deus se a gente se sente que Deus errou conosco, ou que Deus simplesmente foi duro demais em permitir a gente perder tanto tempo da nossa vida ou ser enganado. Se a gente perdeu muito tempo da nossa vida, irmãos, a gente tem que lembrar o seguinte: vida eterna. Vida eterna. A vida eterna, ela é muito mais valiosa do que 30, 40, 50 anos de vida perdidas aqui nessa terra, enganados pela congregação cristã no Brasil. Ok? Feridas que foram causadas por conta que você manifestou e foi ridicularizado. Irmãos, você também vai ser ridicularizado, ainda que você manifeste dons verdadeiros da parte de Deus. É claro, orou por uma pessoa, foi curada na hora, as pessoas, a maioria vai reconhecer, pelo menos porque existem os céticos que vão sempre arranjar alguma desculpa. Mas é evidente aquilo que aconteceu, é mais fácil das pessoas aceitarem. Outras coisas, você vai ser ridicularizado porque vão achar que você está querendo ser mais que os outros, ou o que quer que seja. Outra coisa, irmãos, que não dá para evitar. Não dá para evitar os erros. Não dá para você, às vezes, tá lá falando e aí você simplesmente tá falando que você acredita que Deus está te mostrando e de repente você erra em alguma coisa. Faz parte, irmãos, faz parte. Mas a questão é a seguinte: por exemplo, digamos que você vai orar por uma pessoa pela cura dela. Digamos que você orou por 100 pessoas e que 5 pessoas foram curadas, você tem certeza que elas foram curadas, não foi uma coisa que aconteceu, elas foram curadas. Irmãos, importa mais as 5 que foram curadas ou as 95 que não foram? As 5 que foram curadas importa mais. As 5 que foram curadas não demonstra que é verdadeiro os dons de Deus e que a gente deve continuar tentando até que a gente tenha maior intimidade e consiga entender como fazer esses 5 virar 10, que vai virar 20, que vai virar 50, que vai virar, quem sabe, até 100 de 100, se isso for possível, depois de um certo tempo, com maior intimidade com Deus? Eu acredito que sim, irmãos. Cabe a nós buscarmos essa intimidade. Então, o que Deus pede de nós? Orem pelos enfermos, que Deus vai curar. Orei e não curou, irmão, continua orando. Uma hora você vai ver uma cura. Eu sinto de profetizar, irmão, profetiza, faz a tua parte. Se você, mas eu profetizei e não cumpriu, irmão, continue em oração a Deus, faça jejum, porque jejum deixa você mais próximo do Senhor. E entenda uma coisa também, assim, teu coração diante de Deus, você quer servir a Deus porque você quer servir a Deus? Ou você quer servir a Deus porque você quer se engrandecer? Porque você quer ser famoso, porque você quer que as pessoas te vejam como espiritual? Você está servindo a Deus porque você quer servir a Deus, porque você sente que Deus está te chamando para servir? Teu coração é reto e é honesto diante de Deus? Irmãos, faça a tua parte. Os erros, eles são inevitáveis. Essa é a palavra. Os erros são inevitáveis. A palavra de Deus fala que ninguém consegue agir, em Eclesiastes fala que ninguém consegue agir o tempo todo da forma que Deus espera que essa pessoa haja. Então os erros, irmãos, são inevitáveis. A grande questão sabe quando você vai para buscar o acerto? E você fica muito feliz quando você vê um acerto? Eu acredito, irmãos, que essa é a mentalidade de quem realmente vai viver os dons de Deus. E essa é a única forma de você, quando não vê as coisas acontecerem da forma que você gostaria de ver acontecer, eu acredito que essa seja uma das únicas formas, deve haver outras, mas eu acredito que seja uma das únicas formas de você conseguir se animar em manifestar os dons de Deus, viver o novo nascimento, perdoar a Deus pelas coisas que aconteceram e que te machucaram, e entender que mesmo que você viva a vida cristã 100% verdadeira, etc, etc, os erros vão acontecer, mas maior é a nossa alegria quando a gente vê Deus operar um milagre, quando a gente vê Deus operar um dom de sabedoria, de conhecimento, uma cura, do que quando você não vê essas coisas acontecerem. Mas a nossa obrigação, irmãos, é fazer a nossa parte. É orar pelos enfermos, é expulsar demônio, é fazer aquilo que Deus, pregar o evangelho, fazer aquilo que Deus nos comanda para fazer. Os resultados, irmãos, está na mão de Deus, não tem como. Por isso que eu falo, verifica o teu coração, verifica se você está buscando a Deus e servindo a Deus pelos motivos certos. Mas se você está fazendo isso, irmãos, não tem como evitar os erros. E você
não acertar o tempo todo não quer dizer que você é falso profeta, falso pastor, falso curandeiro, que você não tem o dom. Só significa, irmãos, que você precisa continuar tentando e continuar tentando, e que uma hora você começa a ver. Você vai ficar muito feliz quando você vê pessoas sendo curadas, profecias sendo cumpridas, revelações que Deus dá para você e você comprova que é verídico. Então assim, irmãos, vivam os dons, busquem o acerto, não se incomodem tanto com os erros. Entenda que eles vão fazer parte inevitavelmente, não dá para evitar os erros. Dá para você criar maior intimidade com Deus e isso vai diminuir a quantidade, mas evitar completamente não tem como. E no mais, irmãos, a ridicularização, a dificuldade, ela faz parte da vida cristã, a rejeição, a inveja. Então, siga firme, que eu acredito que vocês vão ter a mesma alegria que eu estou voltando a ter, apesar de que estou gravando esse vídeo porque eu percebi muita mágoa dentro de mim para com Deus, em muitas circunstâncias. Eu pedi discernimento de espíritos e discernimento de Deus para saber, Senhor, foi o Senhor que me mandou fazer aquilo? Foi o Senhor ou não foi? Dessas experiências. Irmãos, nem tudo eu vou ter resposta. Algumas coisas Deus vai dar resposta. Mas no mais, irmãos, se eu sinto nesse momento que eu tenho que fazer alguma coisa, que o Espírito Santo está me tocando, eu estou sentindo um incômodo, cabe a mim obedecer, irmãos. Cabe a mim obedecer e realizar aquilo que Deus está pedindo, para que eu possa vir a ver aquilo que a Bíblia está mostrando que existe, e eu possa verdadeiramente, irmãos, servir a Deus em verdade, em espírito, nascendo novamente da palavra de Deus, da água da palavra de Deus e do Espírito Santo, mesmo depois de tantas mágoas. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.